da pandemia, que deve ouvir amanhã o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele deixou o cargo nos últimos dias. Vamos a Brasília, então, conversar com o Cássio Zeyman. Ele tem mais informações para a gente. Cássio. Lu, olha, a comissão está entrando na sua 7ª semana de trabalhos, perto de completar 2 meses de CPI. E além do ex-secretário do Amazonas, os senadores ainda prevêem ouvir o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o empresário Carlos Wizard e um representante da fornecedora de oxigênio, White Martins. Vamos conversar com a repórter Tainá Farfan, que tem todos os detalhes para a gente da CPI da pandemia, que segue intensa. Tainá, o que a gente pode esperar dessa semana de depoimentos? Bom dia para você. Oi, Cássio, um ótimo dia para você e um excelente começo de semana para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Olha, a gente pode esperar novidades durante essa semana, até porque nem 100% dos depoimentos estão confirmados. A semana começa então amanhã com a oitiva do ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas, Marcelo Campelo. Os senadores querem ouvir ele sobre a crise na saúde, com a falta de oxigênio no estado do Amazonas durante o combate à pandemia do novo coronavírus. A gente lembra também que esse ex-secretário foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Há pouco mais de uma semana ele chegou inclusive a ser preso, operação que investiga aí fraudes e fraudes, na verdade, na saúde no estado do Amazonas. Na quarta-feira vai ser a vez de Wilson Witzel, ele que é ex-governador do estado do Rio de Janeiro, sofreu impeachment em abril e ele também é alvo de investigações de desvio de recurso, de dinheiro público lá no estado durante a sua gestão. Na quinta-feira vai ser a vez do empresário Carlos Wizard, ele que aconselhava o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, era muito próximo do ex-ministro, chegou a ser oferecido para ele um cargo numa secretaria do ministério, mas ele recusou. Ele que também defende a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Mas no caso dele, os senadores não conseguiram notificar ele, falar com ele, confirmar a presença dele na quinta-feira. Então, os senadores já confirmaram a possibilidade de condução coercitiva. E eu cheguei a falar agora há pouco com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, e ele confirmou também para quinta-feira a presença do auditor Alexandre Figueiredo. Ele que é suspeito de fraudar uma lista no sistema do TCU de mortes causadas pela Covid-19. Então, está confirmado também a presença do auditor Alexandre Figueiredo na quinta-feira, junto com Carlos Wizard. E aí eu questionei o presidente, e se Carlos Wizard aparecer? Ele falou, não tem problema, se precisar a gente vai trabalhar até 3 horas da manhã, ouvindo os dois na quinta-feira. Então, confirmado, para quinta-feira esses 2 nomes. Na sexta-feira, a CPI volta com foco aí na crise do Amazonas, para ouvir um representante da White Martins, que é a fornecedora, de oxigênio lá do estado. Então, o foco volta para o Amazonas na sexta-feira. E outro ponto que a gente pode esperar para essa semana é uma lista que deve ser divulgada pelo relator, o senador Renan Calheiros, que vai transformar aí testemunhas em investigados. Essa lista deve conter inclusive, ex-ministros que prestaram depoimento na CPI. Eu cheguei a confirmar essa informação, que essa lista deve ser divulgada essa semana com membros da cúpula da CPI. E o que muda com isso, Mudando com a condição de testemunha para investigado. Essas pessoas passam a ser o foco das investigações e podem ser, então, indiciadas ao final dos trabalhos da CPI da pandemia. Tem muita novidade e, claro, que a gente vai acompanhar aqui de pertinho. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá. Tainá Farfan falando ao vivo, direto de Brasília, com informação importante sobre adaptações da agenda da CPI para esta semana. Já quero chamar o Gustavo Uri.